Prega bem, varão. Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe as suas mãos. Deus abençoe os seus pés. Aonde você andar, o Senhor te dará por herança. Aonde você colocar as tuas mãos, haverá prosperidade. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que nós vivemos numa igreja local que é apostólica? Amém? Quantos creem que essa igreja é uma igreja profética? Amém? Quantos creem que essa igreja é uma igreja pastoral, mestral, evangelística? Amém? Mas hoje, Deus vai me usar num veio profético. Amém? E todos nós, quando subimos aqui, a gente não cansa de dizer para você a responsa que é estar aqui em cima. Não é fácil. Mas dessa vez, diferente de todas as outras vezes, quando o apóstolo Arles me escalou, eu não me lembro, já faz talvez, não sei, uns 20 dias atrás, não sei direito há quanto tempo. Na hora que ele falou, você pode pregar tal dia, Deus falou para mim assim, você vai pregar isso. Nunca tinha acontecido isso. Falei, uau, que fácil foi essa vez. Que fácil foi essa vez. Falei, sério mesmo? Assim já, eu já vou sabendo. Vou ter tempo para pensar, meditar, orar, ler, reler. Que bênção, né? Mas depois eu entendi que assim, nosso Deus, Ele é bom demais. Vocês desculpem, estou um pouquinho rouco hoje, viu? É que ontem eu passei o dia na praia com meu filho e com meu neto e tomei muito sorvete. Amém? Deus é bom, né? E eu fiquei um pouco rouco, né? Cismei de jogar bola com meu neto, joguei 15 minutos, fiz 2 bolhas no meu pé. 15 minutos jogando na areia. Pé de anjo. Falei, não dá, né? Tá difícil. Então eu estou meio rouco, mas Deus dá graça. Amém? E depois eu entendi por quê. Porque logo nos outros dias nós tivemos a reunião da RANC e nós recebemos aqui o profeta Cliff Bell, né? Que nem o meu querido irmão Davi, que ele é quase um comediante, né? Lá da Suíça. Ele me perguntou se ele era irmão do Jingle Bell, o Cliff Bell. Eu falei, não, ele não é irmão do Jingle Bell. E o profeta, e ele esteve aqui e falou muitas coisas daquilo que Deus estava colocando no meu coração para falar. E eu acho que se Deus tivesse falado depois do Cliff aqui, eu ia achar que a minha alma estava sendo influenciada por aquilo que ele falou, entendeu? Olha como Deus é bom. Não é? Deus é bom demais. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que talvez vocês já leram várias vezes, que é Ezequiel 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo já faz algum tempo. E sabe, gente, quando a gente vai chegando num nível aonde nós estamos, naturalmente vai começar a vir um nível de maturidade sobre nós. Entende isso? Mesmo as pessoas que chegam, elas vão atingir a maturidade num tempo muito rápido. Porque a igreja, ela está amadurecendo, a igreja está madura. E isso é algo tremendo. E eu glorifico a Deus por esses 27 anos da comunhão cristã. Glorifico a Deus pelo privilégio de fazer parte disso. Glorifico a Deus e Deus nos chama a atenção para a gente, de fato, deixar algumas meninices de lado. Chegou o tempo. Chegou o tempo da gente deixar algumas meninices, algumas coisas criancices da alma. Não dá mais agora no tempo que a gente vive para a gente ficar se preocupando com essas coisas, entende? Deus está nos chamando agora para a gente fazer realmente a diferença nesse lugar, nessa cidade e nessa nação. E Deus vai nos proporcionar o privilégio
de sermos usados como agentes dele para esse tempo. Amém, queridos? E é assim, e você precisa estar maduro, porque a hora que você menos esperar, Deus vai colocar alguma coisa, alguma situação diante de você. E você não pode ficar titubeando, você não pode ligar para o teu pastor para ver o que tem que fazer. É tempo de você estar em comunhão e o fluir do Espírito o tempo todo na sua vida. Porque a qualquer momento pode ser requisitado algo de dentro de você. Lembra quando eu falei aqui que nós somos mordomos, nós somos, oh meu Deus, me fugiu a palavra, aquele que tem a chave, dispenseiros da graça e das promessas de Deus. Nós somos dispenseiros. Então dentro de você há algo que Deus colocou que tem que estar à disposição de outros. Consegue entender isso? O próprio Deus, o Espírito coloca dentro de nós, e como os dispenseiros, isso vai ter que ficar à disposição de outras pessoas. Mas para isso, a gente tem que começar a entender e ter maturidade. Maturidade espiritual, maturidade da alma, né? Não temos que ter mais criancice de alma, e eu creio que o Senhor quer nos dar hoje uma ferramenta poderosa para isso. Uma ferramenta para a gente se mover no profético de uma forma poderosa. E eu creio nisso. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Amém? Ezequiel 37, a partir do verso 1. Essa água aqui eu posso tomar? Bom, também se alguém bebeu, todo mundo é limpinho aqui, não é? Glória a Deus. Amém. Dá uma limpada. Vamos ler aqui para ver. Até o versículo 6. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam como? Como? Não era seco, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o... Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como o Spielberg ainda não teve uma ideia de fazer um filme sobre esse vale de ossos secos. Pensa com os efeitos especiais de Hollywood hoje, né? Aqueles ossos sequíssimos. E aí o Senhor chama o profeta e diz: vai lá e fala, profetiza sobre aqueles ossos. Aí você olha e vê um osso seco. Deixa eu fazer aqui o que me veio aqui na mente agora, uma parte que eu quero te falar. Vocês sabem que eu tenho uma empresa e eu fabrico fornos para fundição, né? Muitos aqui sabem. Então eu trabalho, o meu negócio é fogo. Fogo. Se você tiver meio frio, meio geladão assim, meio desviadão, fala para mim que eu vou te levar numa aciaria. E você vai chegar perto de uma panela de aço e você vai se converter rapidinho. Porque aquilo ali talvez na terra seja o mais próximo do inferno que exista. É aquela panela de aciaria. E aí eu fui chamado para fazer um orçamento para a reforma do forno do cemitério de Vila Alpina, do crematório. Fui. Aí eu fui lá dentro. Falei, eu preciso ver, só que eu preciso ver ele funcionando, para ver como é que estão as fugas e tal. Falou, não tem problema não, quando eu estiver queimando um presunto, ele usou bem esse termo, quando eu estiver queimando um presunto, eu te chamo, e você vem aqui. Falei, legal, vamos lá. E aí chega lá,
ele é um forno tipo túnel, que se enfia o caixão com as flores e tudo, que assunto mórbido, né? Aleluia. Mas Deus sabe, né? Que aquilo ali é uma carcaça de ossos secos. É isso que eu queria te lembrar. E, na verdade, quando você fala das cinzas, os ossos, eles não se tornam cinzas, eles desidratam. Eles ficam ossos secos. E fica no formato, ele não queima, ele não vira aquele pó de cinza, como a gente está acostumado. Então, ele coloca lá uma grade toda furada, vai pegando fogo, o que não é osso cai, as cinzas de material orgânico, e sobra lá só o que é osso. Aí eu estava lá junto com o cara, puxamos aquele ossinho seco para fora, e ele enfia num liquidificador, aqueles pó, o crâniozinho, a cabeça, enfia lá, e transforma aquilo em pó. E é isso que os familiares levam. Então, na verdade, não é cinza, é pó de osso desidratado. Esse seria o nome técnico, porque não existe cinza de osso. Então, quando me fala aqui de vale de ossos secos, eu imagino que eles estavam tão secos, que eles já estavam totalmente desidratados, como se tivesse ido para o fogo. Não tinha mais o tutano, não tinha mais aquela coisa dentro, que pudesse esboçar qualquer tipo de vida, um DNA, alguma coisa. Não tinha mais nada. Aí o Espírito me levou a uma pergunta. Quando você depara com esses ossos sequíssimos, o que você fala? Você já deparou com ossos secos em alguma situação da sua vida? Eu já. Não só uma vez, algumas vezes. E aí, a nossa tendência, quando a gente depara com esses ossos secos, a gente olha para aquela situação. Só mais uma coisa engraçada. Eu levei um rapaz comigo, que ele era refratarista. E ele era muito medroso. Ele tem medo de alma penada, sabe aquelas coisas, né? Quando eu falei que ia lá, ele não queria entrar lá dentro de jeito nenhum. E aí, de repente, quando a gente entrou, eu pedi para abrir o forno. Quando estava exatamente queimando, estava pegando fogo. E o presunto lá estava deitado assim, tinha uma almofadinha, né? Assim, eu nem sabia, mas dentro de um caixão tem uma almofadinha, né? E ficava assim. Quando queimou, ele fez assim, ó, para trás. O rapaz saiu numa disparada, falou que nunca mais voltava lá, morrendo de medo, porque aquilo deu um tranco para trás, assim. Ele falou, ele olhou para mim, ele olhou para mim. O que você faz quando você depara com situações de desertos e ossos secos? É isso que o Senhor está falando agora. É isso que o Senhor está nos ensinando. Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que é a gente declarar a palavra sobre aquela situação. Porque a palavra, ela gera vida. A palavra, ela traz à existência coisa que não existe. Amém? Então, nós temos essa ferramenta poderosa que Deus tem nos ensinado, que é a gente aprender a profetizar em meio às situações, em meio às dificuldades. Então, duas coisas nós vamos fazer aqui nessa manhã, profeticamente. Deus pediu para eu escrever algo, para nós como igreja declararmos a palavra de Deus, juntos. Então, nós vamos fazer isso no final. E eu não escrevi nada, né? Óbvio, né? Eu peguei da palavra de Deus, né? Nada da minha autoria, amém? Eu só consegui compilar aquilo que estava na Bíblia. E nós vamos, como igreja, declarar a palavra de Deus juntos, amém? E depois disso, Deus me deu um texto da palavra de Deus, que depois eu vou contar para vocês, para eu profetizar sobre a igreja esse trecho da palavra de Deus. Mas eu quero voltar aqui ainda a esse assunto, de que a palavra faz a diferença. Eu não sei você, mas uma vez, uma palavra de uma pessoa fez muita diferença na minha vida. Muita diferença. A Bíblia diz que nós não devemos seguir profecias, mas nós temos que crer nas profecias. A Bíblia diz que os filhos não são guiados por profecias, os filhos são guiados pelo Espírito. Mas nós temos que dar crédito às profecias, à palavra de Deus.
Amém? Quando eu comecei, assim, eu ia numa igreja, é muito estranho falar isso, mas eu não sei direito que dia que eu me converti. Porque eu fui na igreja. E fui, mas ninguém chegou para mim e falou assim, meu, e vem cá, você já confessou Jesus como o Senhor Salvador? Não, eu fui indo. Até o dia que eu entendi, falei, não, agora eu quero me batizar. Eu já tinha quase 2 anos de igreja. Então eu tomo a minha conversão como um batismo. E quem se converteu primeiro na minha casa foi meu filho Daniel. Eu tinha uma pessoa que era Ruth, que pregou a palavra de Deus para mim durante 5 anos. Já falei isso aqui, já dei esse testemunho para vocês. Durante 5 anos, essa pessoa incansavelmente aguentou, e eu tirava o sarro dela durante 5 anos. Pensa. E eu me converti. Na verdade, Daniel se converteu primeiro. Ela era muito amiga, e ela era uma missionária. E olha como Deus faz as coisas. Deus me usou, eu não crente, sustentei aquela missionária 5 anos. Eu bancava ela. Eu gostava dela. Eu tinha um amor por ela. E ela pregava a palavra de Deus para mim, e era muito amiga nossa. E eu falava para ela, Ruth, eu não sei o que você faz, mas não importa. Eu vou bancar aqui você. Ela tinha muita dificuldade. Durante 5 anos E ela mudou um determinado tempo para Balneário Camboriú, uma praia chamada Praia de Taquaras, e ela mudou para lá. E começou a passar necessidade. Eu fui lá e abri o mercadinho para ela, lá em Taquaras. Falei, não, você não vai passar fome não, você vai ficar aqui. Aí o meu filho foi lá e passou 30 dias na casa dela. Ele tinha... Daniel tem 35 agora, devia ter uns 6 anos por aí. 6, 7 anos, eu não sei direito. E o Daniel voltou com uma fala diferente. Deram um livrinho. Cadê quem trabalha com criança aqui? Levanta a mão só para eu saber. Está tudo lá em cima, né? Bom, mas aí ele aparece lá em casa com um livrinho tudo colorido, nada escrito, e começa a contar uma historinha para mim. E diz, pai, olha só, o meu coração era assim. Eu falei, meu, o que fizeram com meu filho? Meu Deus, o que fizeram com meu filho? Meu coração era assim, eu nem lembro direito mais da história, mas faz tempo que eu não vejo. Mas o meu coração era preto, tornou vermelho, é isso? Quem trabalha? Né? É o livro sem palavras, exatamente. É isso aí. Aí o que aconteceu? Aí, como ela era muito amigo nossa, ela ligou para mim e falou assim, bom, já que vocês não querem nada com Deus, pelo menos vocês têm que levar esse menino na igreja. Eu olhei para a Rosana e falei, leva você, eu não vou levar. Eu não vou. Aí a Rosana pegou e começou a levar o Daniel na igreja. E a Rosana começou a ir na igreja, daqui a pouco a Rosana começou a ficar diferente. Falei, o que fizeram com a minha mulher, meu Deus? Por que eu deixei ela ir na igreja? Ela veio com umas histórias diferentes, tal. Bom, aí eu decidi ir na igreja. Eu era o mais endemoniado de todos. Porque eu fui o primeiro dia na igreja, eu saí correndo da igreja. Eu não aguentei ficar lá. Cantaram uma tal de uma música de Leão de Judá. Eu falei, não sei nem quem é o leão, nem quem é o Judá. Saí correndo daquele lugar. Falei, não volto mais aqui. Que é isso? Os caras são estranhos, são loucos. Não dá. Mas aí a Rosana começou a ir na igreja. E aí o pastor visitou na minha casa. Eu comecei a ir. E eu comecei a ir para a igreja. Por que eu estou contando tudo isso? Para você entender a palavra de poder que transformou minha vida. Aí eu estou nesse lenga-lenga aí, uns 2 anos, vou na igreja. Não era batizado, não fazia nada, mas ia. E a Rosana já se envolvia com as coisas da igreja. O Daniel estava lá envolvido com as crianças, tal, mas eu ia lá. Aí Deus te pegou um missionário da igreja batista de Glasgow, da Escócia, e colocou vizinho da minha casa. Na época eu morava em São Bernardo do Campo. E esse vizinho começou
a me ajudar, porque eu comecei a pregar, a falar um pouco da palavra de Deus, quando esse cara começou, começou a entender o evangelho. Eu falei, pô, precisava ser evangelizado, caramba. Ninguém me evangelizava, eu ia na igreja. Aí, o que aconteceu, gente? Um amigo dele, da igreja Assembleia de Deus, de Londres, foi lá na minha casa. Ele visitou o David e falou assim: tem um casal aqui do lado, não tem? Eu tenho uma palavra para esse casal aqui, eu preciso ir lá. Pensa, gente, vocês estão conseguindo linkar o negócio, né? Eu, de uma igreja absolutamente tradicional, talvez a mais tradicional das tradicionais, né? Eu fazia parte da igreja presbiteriana, louvo a Deus pela igreja presbiteriana, mas a mais tradicional das tradicionais. Aí o David chega lá e fala assim: esse cara tem uma palavra para você. Como assim? Tem uma palavra para mim? Senta aqui. Eu sentei de um lado, a Rosana do outro, e o cara começa a orar em cima em cima de mim e da Rosana. E eu olho e falava assim: esse cara não está orando em inglês. O que esse cara está falando, velho? Ele estava falando uma língua estranha, uma língua que não tinha anexo, uma língua que eu não entendia nada. Eu mal era convertido, isso há quase 30 anos atrás. E aí a Cat, que era a pastora, casada com o David, começa a interpretar e falar em inglês a interpretação. E eu dizia assim: não, meu inglês não é o suficiente para eu pegar isso aqui. E aí o filho deles começa a interpretar para o português. Olha o trabalho que eu dou para os anjos, para Deus. Não basta ir lá orar, ainda tem que trazer para a língua que eu entendo. Diga se Deus não é bom. Aí ele começa a orar, aí ele vira para mim. Eu falei assim, não estava entendendo nada, né? Aí esse cara começa a me dar uma bronca, Carlos. Mas me deu uma dura. Fala assim: assim diz o Senhor, até quando você vai se esconder atrás da tua mulher na igreja? Ui. Até quando você vai entender que você tem que tomar uma posição? Porque eu te chamei para um lugar de honra dentro da casa do Senhor. Eu te chamei para influenciar pessoas e você precisa se posicionar. Eu disse: uau. Aí vira para Rosana. Outra palavra de exortação, mas com muito amor, gente. Porque a exortação que não é com amor, ela leva a gente para baixo. E a exortação de Deus, você sai animado. Sabe aquela sua que você toma e está mais animado que antes? Olhou para a Rosana e disse assim: e você fica dizendo que Paulo é machista? O apóstolo Paulo, que é machista, que ele escrevia porque ele era machista e mandava as mulheres se submeter, pois você tem que se submeter ao seu marido. Porque se ele vai no lugar de honra, eu vou te colocar junto com ele nesse lugar de honra. Ai, ai, ai. E escutem, eu não era casado com a Rosana. A gente já estava vivendo junto há 9 anos. Eu tinha o meu filho Daniel e meu filho Roberto. Já tinha 2 filhos. E eu não era casado, mas na verdade eu sempre fui fiel àquilo que eu pensei. E para mim era a mesma coisa, eu estar casado ou não estar casado, porque perante a lei eu era a mesma coisa. E como eu não tinha esse entendimento, né, da bênção de Deus sobre o casamento, bom, depois de ter dado essas lambadas todas, ele disse assim: e vocês 2 vão casar. Eu falei assim: David, você deu toda a ficha nossa para o cara, né? O cara sabia tudo da nossa vida. Ele falou: vocês vão casar, vocês precisam casar. Esse vai ser o início da bênção de Deus na vida de vocês, quando vocês acertarem a situação como marido e mulher. Quando você honrar ele, se submeter a ele, e quando você amar ela e cobrir ela, como sacerdote e como profeta desse lar.
E aí eu disse assim, não, mas eu fui morar junto com a Rosana no dia 6 de maio de 1984. Então esse ano vai fazer 35 anos que a gente foi morar junto. E quando ele falou isso, era tipo assim, setembro, outubro, por aí. Aí eu tive a minha ideia, né? Dar um jeitinho, a ideia humana, carnal. Eu disse, legal, quando for no dia 6 de maio do ano que vem, a gente casa na mesma data. Ele falou assim, não, é agora. Você não entendeu. É agora. Aí, gente, eu quero fazer um parênteses aqui e uma parte. Quando você recebe uma palavra de Deus, seja de que forma que for, essa é apenas uma das formas que a gente recebe a palavra de Deus. Deus pode falar com você direto lendo a Bíblia. Deus pode falar com você num culto, como Ele está falando agora. Deus pode usar, né, várias formas, né? Mas aí é que está o negócio. Quando você recebe a palavra, o que você faz com ela? Isso é que faz toda a diferença. Gente, eu saí de lá, olhei para a Rosana e disse assim, eu vou fazer tudo o que for preciso para eu estar no centro da vontade de Deus. Daí para frente a minha vida mudou. 6 meses depois eu era presidente da UPH, União Presbiteriana de Homens, que era o grupo de homens. 6 meses depois eu era presidente, fui diácono, fui presbítero e comecei a assumir o meu papel. A Rosana se envolvendo com coisas, a nossa vida começou a ser transformada, a nossa vida começou... Por quê? Porque quando eu recebi a palavra, eu tomei uma posição. Agora você imagina quantas pessoas estão aí precisando de uma palavra. Aí você vai falar assim, não, mas eu não sou profeta. Mas aqui não se trata de um dom ou de um ofício profético. Aqui eu estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela pode levar e compartilhar uma palavra, por mais simples que possa parecer. E essa palavra pode mudar a vida das pessoas. Amém? Mas e a sua vida? Que é um outro aspecto. Deus tem falado comigo nesses dias, para eu intensificar e declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, a minha casa, a minha esposa, o meu ministério, a minha empresa, sobre todas as coisas. Deus tem me ensinado a que eu declare a palavra de Deus com fé. Eu me lembro, apóstolo Ardes, você deve lembrar também. Nós estávamos, eu não me lembro aonde foi, porque eu ouvi o Sidney Esther 2 vezes. Uma lá em Costa Rica e outra aqui no Brasil. Então eu não lembro qual das duas que foi. E quando eu estava orando por esse assunto, eu me lembrei de um testemunho ou de um fato que ele contou, muito interessante. E eu lembrei disso. Talvez eu peque assim, porque já faz um pouco de tempo, mas o importante é você captar a mensagem central. Uma moça que queria arrumar um marido, e ela não conseguia arrumar um marido para casar. E ele ensinou essa pessoa a declarar a palavra, para que ela arrumasse um marido. Ela falou, é assim? Tá bom. Sabe o que ela fez? Ela foi numa loja de terno, escolheu o tamanho do marido que ela queria. Escute. Comprou um terno mais chique, o modelo lá, o molde que ela queria do marido, e colocou sobre a cama. Comprou sapato, um par de meia, uma gravata, e colocou. E começou a profetizar. Deus, enche essa roupa. Enche essa roupa. Enche essa roupa. E começou a profetizar. E não é que ela arrumou um maridão, um homem de Deus? O poder que há na nossa palavra. Aí você fala assim, gente, mas isso chega a ser cômico, mas não é verdade, gente. Isso é um princípio espiritual que muitas vezes a gente abre mão. É um princípio espiritual que muitas vezes a gente
não se utiliza disso. E, na verdade, muitas vezes a gente acaba sendo destruído por causa disso. Porque Oséias já dizia isso, né? Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E às vezes a gente despreza esses conhecimentos e diz, não. Sabe o que acontece, gente? Chegou um tempo em que a nossa alma não dá mais para dirigir a nossa vida. Não dá. Eu não sei você, mas a gente tenta durante muito tempo isso e não dá certo. A coisa não gera fruto. A coisa causa um problema. A palavra de Deus diz que se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. Então, se você for pegar o poder da palavra, começa lá em Gênesis 1, onde todas as coisas foram criadas pela palavra. Então, a gente precisa dar matéria-prima. Uma vez eu estava ministrando isso há algum tempo atrás. Isso não quer dizer que quando a gente ministra algum tempo atrás, que a gente tem a revelação, porque às vezes a gente até tem, mas também não toma a decisão que tem que tomar. Mas eu me lembro que eu estava estudando sobre Provérbios 18 e 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A que bem utilizá-la, comerá dos seus frutos. Não é? Se não for isso, é quase isso. Mas é isso aí, fala que a morte e a vida está no poder da língua. E aí é como se Deus estivesse me ensinando, me desse uma visão. Cada palavra que sai da minha e da sua boca, presta atenção nisso daqui, para você entender um princípio tremendo. Cada palavra que sai da minha e da sua boca, ela é uma matéria-prima. Entenda isso. E toda palavra de bênção, toda palavra que está alinhado com a palavra de Deus, Deus me mostrou como se tivesse um anjo. Como é que chama aquele saquinho de caçar borboleta? Não sei o nome daquilo. É um pulsazinho, não sei como é que chama. Deve ter um nome aquilo. Sabe aquele saquinho de caçar borboleta? A palavra saía como matéria-prima. Quando você lançava uma palavra de bênção, uma palavra alinhada com a palavra de Deus, essa palavra ela era pega e subia até os céus e voltava como chuva de bênção. Olha que visão para esclarecer isso. Para mim foi esclarecedora. E toda palavra de murmuração, palavra torpe, palavra que não está alinhado com a palavra de Deus, tinha um demôniozinho do lado pegando com o mesmo pulsazinho lá. E ele pegava aquela palavra ia até o inferno. E ele voltava como flechas inflamadas, como ataque nas nossas vidas. Às vezes a gente reclama, fala que o diabo tem muito poder. Acontece que a gente está dando muita munição para ele. É ou não é? Ele não tem todo esse poder. O que ele tem é um estilingão lá. E a gente tem dado muita matéria-prima para ele, simplesmente na maneira da gente falar. Eu não sei você, mas eu comecei a minha vida sendo peão de fábrica. E eu andava no meio da peãozada. Deve ser mais ou menos igual lá que o pessoal do Arles, lá dos estivadores. Lá. Peão está mais ou menos nessa linha. Primeiro, eles são muito engraçados porque eles ficam falando bobagem, tirando sarro um do outro o tempo todo. Mas o tempo todo, eles, quando recebiam o salário, o que eles mais faziam era o quê? Amaldiçoar o salário. Era miserite em vez de olerite, que chegou meu miserite, né? E algumas outras coisas que eu não posso falar aqui, que eles falavam sobre o salário. E aí o que acontece? Quando você recebe o teu salário e você começa a amaldiçoar o teu salário, dizer que não vai dar para nada, que daqui 3 dias vai acabar, você começa a dar uma matéria-prima para o inimigo, e o que vai acontecer com o teu salário? Eu tenho um senhor que trabalha comigo,
Ah, desde 78, quantos anos já faz? Nem sei mais. 40 anos. 42. 41. 41 anos. É o tempo que tem a minha empresa. E ele é um filho meu espiritual. E ele entendeu muito a palavra de Deus. Então, sabe o que ele faz todo mês quando ele recebe salário? Ele entra na minha sala e diz assim: pastor, abençoa o meu salário. Todo mês. E eu estendo a minha mão sobre o lerite dele e disse: o Senhor vai prosperar, vai te abençoar, a prosperidade está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o homem está bem na vida. Porque ele entendeu esse princípio. E durante todo esse tempo, toda vez que ele recebia, eu abençoava e ele concordava e abençoava o ganho dele. Pensa num homem próspero. Ele, assim, tem uma grande vantagem, né? Ele é muito humilde, né? Ele, humilde no sentido assim de, ele tem uma vida simples, vamos mudar essa humildade. Ele tem uma vida simples, então a vida dele é muito simples. Ele precisa de pouco para viver. Então ele consegue guardar, aplicar dinheiro e fazer, porque a multiplicação de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus está sobre aquela vida, porque ele dá matéria-prima todo mês para Deus abençoar. O que você tem falado daquilo que chega na tua mão? Ah, é pouco, que miséria, não dá para nada. Agora é tempo da gente mudar o nosso linguajar. Temos que mudar o nosso linguajar. Eu estou com o meu filho mais velho agora, numa empreitada de uma nova empresa, e a gente decidiu que a gente chega toda manhã, e antes da gente fazer qualquer coisa, a gente vai orar junto. Então a gente vai para um quartinho lá, para uma salinha. Antes de tomar qualquer decisão, a gente ora junto. E estou falando daquilo que Deus está falando comigo, amém? E Deus mandou eu fazer escrever, né, as nossas perspectivas, as nossas previsões, e toda manhã declarar. O quanto eu preciso faturar? Eu vou declarar toda manhã o meu faturamento. Eu vou declarar toda manhã as vendas, os clientes. Então a gente está nesse propósito. Então eu estou falando de coisas aqui que eu estou vivendo, amém? Eu estou falando de coisas que Deus está me ensinando. E eu quero ter aqui, junto com vocês, a oportunidade de aprender juntos. Não é? A gente mudar essa história. Da gente chegar e ter entendimento de que há uma autoridade na minha palavra. Há uma autoridade na sua palavra. E isso vai nos gerar vida. Amém? Vamos começar a colocar isso em prática? Vocês estão comigo? Eu queria te encorajar a você fazer isso que eu fiz na sua casa e na sua vida. Você pega e leia um versículo da palavra de Deus. Se aquele versículo você entender que tem uma promessa de Deus naquele lugar, você faça uma modificação nos tempos verbais e traga aquilo para a primeira pessoa, escreve aquele versículo na primeira pessoa para a tua vida e começa a declarar aquele versículo na sua vida. Entendeu? Então você vai mudar a maneira de você ler a palavra de Deus. Opa, aqui tem uma promessa, eu quero declarar essa promessa sobre a minha vida. E vou colocar isso sobre a minha vida. Amém? É difícil fazer? Não é. Mas você tem que entender que isso funciona. Isso é verdade. É uma coisa que vai transformar poderosamente as nossas vidas. Não importa o que o mundo está nos propondo. Não importa o que a crise está nos propondo. Não importa as sentenças que estão sobre mim e sobre você. Importa o que a palavra de Deus diz. É isso. Eu me lembro que a minha vida começou a mudar quando eu decidi acreditar naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Quando eu decidi acreditar
que o que a palavra diz ao meu respeito é a verdade, e não o que os outros pensam, a minha vida começou a ser transformada. Espera aí, deixa eu preparar um negócio aqui. Quero abrir um texto. E quero que você declare essa palavra junto comigo. Podemos fazer isso? Vocês estão comigo? Então fiquem em pé aí. Eu vou repetir. E você repita após mim. Tá bom? Isso aqui, gente, é Bíblia, tá? Se você ouvir alguma coisa que não está na Bíblia, você fecha tua boca e não fala. Mas isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Então repete assim comigo. Reconheço que só há um Deus vivo e verdadeiro, que existe como Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que Ele é digno de toda honra, louvor e glória, como Criador, sustentador, começo e fim de todas as coisas. Reconheço Jesus Cristo como o Messias e Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Creio que Ele veio para destruir as obras de Satanás, que Ele desarmou os principados e as autoridades e os expôs publicamente, tendo triunfado sobre eles. Creio que Deus provou o seu amor por mim, porque Cristo morreu para me salvar, quando eu ainda era pecador. Creio que Ele me livrou do domínio das trevas e me transferiu para o seu reino, e nele tenho a redenção, o perdão dos pecados. Creio que sou agora um filho de Deus e estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. Creio que fui salvo pela graça, mediante a fé, que isso foi uma dádiva e não o resultado de qualquer obra da minha parte. Decido ser forte no Senhor e na força do seu poder. Não confio na carne, pois as armas da nossa guerra não são da carne. Coloco toda a armadura de Deus e decido perseverar na fé e resistir ao maligno. Creio que separado de Cristo nada posso. E portanto declaro-me dependente dEle. Decido permanecer em Cristo, a fim de dar muito fruto e glorificar o Senhor. Declaro a Satanás que Jesus é o meu Senhor, e rejeito qualquer dádivas ou obras falsas de Satanás na minha vida. Creio que a verdade me libertará, e que andar na luz é o único caminho para a comunhão. Coloco-me então contra o engano de Satanás, levando todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Declaro que a Bíblia é o único padrão de autoridade. Decido falar a verdade em amor. Apresento o meu corpo como instrumento de justiça, um sacrifício vivo e santo, e renovo a minha mente pela palavra viva de Deus, a fim de provar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Despojo-me de toda a velha criatura, com as suas práticas perversas, e revisto-me da nova, declarando que sou uma nova criatura em Cristo.
Confio em meu Pai Celestial para encher-me com o seu Espírito Santo, para guiar-me a toda a verdade e para capacitar a minha vida, a fim de que possa viver fora do pecado e não ceder aos desejos da carne. Crucifico a carne e resolvo andar no Espírito. Renuncio a todos os alvos egoístas e escolho o alvo supremo do amor. Decido obedecer aos 2 maiores mandamentos: amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, alma e mente, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Creio que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e que Ele é o cabeça de toda a autoridade. Creio que Satanás e seus demônios estão sujeitos a mim em Cristo, já que sou membro do corpo de Cristo. Portanto, obedeço à ordem de submeter-me ao meu Deus e resistir ao diabo, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor aí. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar mais um pouquinho aí. Gente, isso é palavra de Deus, amém? Isso é palavra de Deus. Isso aqui eu não inventei nada, está tudo na Bíblia. Isso aqui eu peguei um pedaço do livro da Valnice, Orando a Palavra, e emendei com mais algumas coisas. Tremendo. Depois, se você quiser, eu deixo isso daí em algum lugar, e você declare essa palavra, a verdade, declare em alto e bom som. Aleluia. E antes de eu declarar essa palavra profética que Deus pediu para eu declarar como igreja e como a vida individual, eu queria falar um pouco sobre o que Deus tem falado comigo, sobre a graça de Jesus na minha vida, e na sua vida, e na nossa vida. Por isso que eu falo que a gente tem que entender agora que é um tempo de maturidade, amém? Nós precisamos entender uma coisa, e eu tenho entendido isso de uma forma muito clara, muito legal. O que é que tem te fundamentado a respeito do amor de Deus e a respeito da aprovação de Deus na sua vida? O que tem te fundamentado a respeito do amor de Deus e da aprovação de Deus na sua vida? Eu tenho visto muita gente, e eu quero que você medite isso comigo, porque talvez eu também era assim, ou sou em parte assim, não sei, mas eu tenho tentado buscar essa revelação de Deus. Eu tenho entendido, gente, o que é graça. E graça é graça. Graça é graça, gente, não tem outro jeito. Muitas vezes, a gente até pela nossa religiosidade, a gente insiste em fundamentar o amor de Deus, ou a aprovação de Deus, naquilo que a gente faz. Ou naquilo que Deus faz por nós. Então, se Deus não está fazendo alguma coisa para mim, eu simplesmente entendo que Deus não está me amando, ou Deus não está me aprovando. Ou, se eu não consigo fazer aquilo que eu acho que eu deveria fazer, ou que a palavra me diz que eu tenho que fazer, eu vivo debaixo de uma condenação. Quantos estão me entendendo? Isso aí é quando você ainda não tem a revelação completa do Evangelho de Deus, sobre a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é tremenda, sabe por quê? Porque a graça não te torna permissivo. Ou seja, a graça de Deus está sobre a minha vida, agora eu posso pecar, eu posso fazer, porque a graça de Deus está aqui, o céu é meu, o boi não lambe, né? Graça é graça. Não, não é assim que funciona, por isso tem que ser pessoas maduras. Cadê o povo maduro dessa igreja aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Aleluia! É isso aí. Então eu tenho entendido a fundamentação da graça
na minha vida. E não é por aquilo que você faz. Porque se você achar que você vai mover o céu por aquilo que você faz, você vai se tornar uma pessoa melhor que a outra. Eu sou o cara porque eu movo o céu. Você não, mas eu sou o cara. Quando na verdade quem move o céu é Deus. Eu me lembro, já dei esse testemunho aqui uma vez. Gente, eu estava lá, era para eu estar lá no Batomuxi. Eu já tinha feito a reserva lá no Batom. Quem é do tempo do Batomuxi aqui? Levanta a mão para eu saber. Glória a Deus que eu não estou sozinho nessa história, hein? Realmente eu não lembro que ano que foi. E eu fiz, vou contar porque algumas pessoas acho que não ouviram. E eu fiz a reserva, tinha um amigo meu que morava no Rio de Janeiro, para eu passar o Réveillon lá em Copacabana, dentro de um barco, vendo os fogos lá da Baía de Guanabara. Coisa mais linda, maravilhosa, e eu estava muito empolgado para fazer isso. Aí quando eu chego lá, a esposa de um amigo meu, que trabalhou comigo muitos anos aqui, estava numa empresa lá no Rio de Janeiro, ela estava grávida e disse assim, eu não vou mais entrar nesse barco. Eu disse, como, Sônia? Como, Sônia? Nós já pagamos esse negócio. Eu estou ansioso para ir. Não, então vai você sozinho. Não vou. Como diz o goiano, pensa num cara contrariado. Pensa num cara murmurador. Pensa num cara que foi lá, recebeu o dinheiro e ainda tinha que pagar uma multa porque eu cancelei. Perdi um pouco de dinheiro ainda. E não fui. Pensa num cara que reservou um restaurante lá na terra, Nossa Senhora de Copacabana, e encheu a cara a noite inteira, e só murmurou, e louco para arrumar uma confusão. E aí naquela época não tinha celular. No dia seguinte, no Rio de Janeiro, vindo do Rio de Janeiro, meus filhos estavam em Bertioga, na casa da minha sogra. Eu voltando, todo mundo desesperado atrás de mim. Eu só fui saber que o barco tinha afundado aqui em São Paulo. Porque lá você não vê nada, né? Aquele monte de gente na praia, aquela confusão, não se vê nada. E eu, uma ressaca danada, dor de cabeça, contrariado, vim embora. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que Deus me livrou e não deixou eu entrar naquele barco. Gente, pecador, tinha nada com Deus, e Deus moveu os céus e me tirou daquele lugar, simplesmente porque tinha um propósito de Deus na minha vida. Isso para mim é a maior lição de que eu não posso fazer nada para que Deus possa agir na minha vida. Não é? Eu não preciso fazer nada. Quem move o céu é Deus. Agora você tem que entender que o mais importante disso tudo, da graça, o que é? Por que eu busco a santidade? Por que eu busco fazer as coisas certas para agradar a Deus? Simplesmente por uma coisa, porque eu quero ter comunhão com esse Deus. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero estar perto dEle. Não é pelo que Ele pode me dar, não é pelo que Ele pode fazer, ou não é porque eu posso fazer. Simplesmente eu vou fazer porque eu quero ter comunhão com esse Deus, que me amou de um jeito que eu estava lá no mundo, aprontando mil e uma, e Ele me livra do nada. Eu não fiz nada para ser livrado dele, pelo contrário, eu queria ser fulminado. Eu queria estar naquele barco de qualquer jeito. Eu não sei se eu ia morrer, se ia afundar ou não. Eu acho que ia. Porque Deus não deixou estar lá. Né? Então eu quero falar isso para você. Que fundamente a tua fé na graça de Deus. Fundamente a tua fé naquilo que Deus é. E tudo que você fizer, faça pela face de Deus. Não faça pelas mãos de Deus. Faça pela presença dEle, e não pela riqueza dEle. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa,
Ele era dono de uma empresa, um jovem, muito rico. Muito rico. Ele já vinha de uma família rica e ele tinha um sério problema. Ele queria casar, só que ele não sabia se as pessoas se aproximavam dele por causa dele ou por causa do dinheiro dele. Você já pensou? Você já pensou Deus olhar para você e falar assim, cara, esse cara não quer nada comigo, velho. Esse cara só quer aquilo que eu posso dar para ele. Essa pessoa não tem nada, não me ama, não quer nada, não quer minha face. Imaginou você ser uma pessoa rica e alguém se aproximar de você e casar de você, te chamar de benzinho de dia e de noite, pelo que você tem e não por aquilo que você é? Quantas vezes nós temos feito isso na presença de Deus, não é? Mas chegou um tempo agora da gente entender. Gente, em nome de Jesus, o trabalho está feito. Jesus consumou. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Está feito. A gente não precisa fazer nada agora. Sabe o que a gente precisa agora? É olhar para a face dele e dizer, o que eu tenho que fazer, meu papai querido, para estar mais perto de você? O resto, tudo, virá por consequência. E aí você começa a entender, né? Como que Paulo podia ter uma vida tão serena, tão contente, apesar de tudo que ele passava. Porque se você olhar para você e olhar o amor de Deus com a aprovação daquilo que Deus faz por você, Deus odiava Paulo. Não é? Deus não gostava de Paulo. Vamos dar um pau nesse cara aí. Não gosto dele. Então, desvincule em nome de Jesus aquilo que você faz para Deus e aquilo que Deus faz para você, do amor dele. Não tem nada uma coisa a ver com outra. O amor de Deus excede todo o entendimento. O amor de Deus, ele nos traz a cura que a gente precisa. O amor de Deus, ele traz a paz que a gente precisa. E cabe a nós termos comunhão com ele. E fazer, como eu já disse aqui também, aqueles 10 mandamentos do lar. Aquele marido que obrigava a mulher a fazer as coisas para ele. Escreveu uma lista com os 10 mandamentos do lar. E aí ele morreu e a mulher casou com outro. E o outro era amável. E aí qual não foi a surpresa dela? Que ela não fazia 10 coisas para o outro marido, ela fazia 20 para o outro marido. Porque ela fazia por causa da presença do marido. Então enquanto você ficar olhando Deus, olhando os mandamentos dele, aí os mandamentos começam a ser penosos, aí você não consegue fazer, aí você não consegue vir na igreja, aí você não consegue estar aqui no louvor, aí você não consegue nada, porque está tudo fardo sobre a tua vida, quando Jesus verdadeiramente nos libertou, para que a gente tenha uma vida livre. Livre, é bom se sentir livre. Ah, mas apóstolo, você não faz mais coisa errada? Infelizmente ainda faço, mas eu me sinto livre. Ah, apóstolo, então quer dizer que Deus faz tudo o que você quer? Não, não faz. Deus faz um monte de coisa que eu até acho que não deveria fazer comigo. Mas isso não muda aquilo que eu sinto por Ele, o amor que eu tenho por Ele. Amém, queridos? Recebeu a palavra? Eu quero agora declarar uma palavra profética. Que eu sei que foi Deus que pediu para eu declarar isso aqui sobre a tua vida, sobre nós como igreja, nós individual. Porque eu estava assim, já que eu estava declarando a palavra sobre nós, Deus falou assim, então declara também, filho, sobre a igreja. Eu vou fazer assim, para você entender bem. Eu vou ler o texto primeiro, e depois eu vou declarar uma palavra sobre esse texto. Tá bom? Pode ser assim? Então o texto está em Jeremias 33, 10. E 11. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto,
sem homens, nem animais nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, haverá de se ouvir a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem oferta de ação de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Eu não sei, essa palavra profética, aonde está o deserto na sua vida? Aonde que está deserto? Talvez seja na tua empresa, está com pouco funcionário lá, como deveria estar. Talvez seja na sua vida pessoal, talvez seja no teu relacionamento, talvez seja no teu relacionamento conjugal, está uma sequidão. Mas o Senhor dos exércitos, Ele diz que aonde hoje está um deserto, e o Senhor me disse que essa palavra é para já. Tem um texto da palavra de Deus que eu não sei onde está, depois vocês me ajudem, que eu não vou procurar agora, que diz assim, que a gente recebe a palavra e pensa que essa palavra é para outros dias, e o Senhor diz assim: não, essa palavra é para agora, é para se cumprir agora, na minha e na sua vida. Então, saia com fé nesse lugar. Amém, querido? Quero gerar fé no teu coração. Essa palavra é para a tua casa, para a tua vida. Essa palavra é para o teu ministério. Teu ministério está seco, está deserto, não importa. Deus, nessa manhã, Ele diz que Ele vai liberar algo sobrenatural aqui nessa manhã. Você crê nisso? Você crê? Então saia crendo, receba aí essa palavra. Talvez vai ter um significado diferente para cada coração aqui. Para cada coração, mas não importa. Importa que eu vou fazer o que Deus mandou fazer. E eu vou profetizar esse texto sobre a tua vida agora. Amém? Feche seus olhos aí, eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Em nome de Jesus. Pai, quero me mover agora como profeta do Senhor. Senhor, coloca agora, Senhor, as Tuas palavras na minha boca, Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, para que a gente possa liberar algo do céu, algo do Senhor, para cada vida aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Assim diz o Senhor, neste lugar, aonde está deserto, onde não tem homens, não tem animais, e as cidades estão desoladas, o país está desolado. Talvez aonde você olhe e não veja mais como este país ser restaurado. Tanta corrupção, tanta ladroagem, tanta insegurança. Assim diz o Senhor. Agora, nesse tempo, nesses dias, diz o Senhor, haverá voz de júbilo nesta nação, haverá voz de júbilo na tua casa, haverá voz de júbilo no teu ministério, haverá voz de júbilo e haverá, como diz o Senhor, cantos de noivos e de noivas, haverá prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele move o céu, e aprovendo ao Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o mover do Senhor? E o mover do Senhor agora, sobre a tua vida, sobre a tua casa, haja restauração de casamentos agora, em nome do Senhor Jesus, haja restauração de vidas financeiras, em nome do Senhor Jesus, haja restauração em todas as áreas afetivas, emocionais, haja cura agora, em nome do Senhor Jesus. Aonde há tristeza, o Senhor coloca agora um cântico de júbilo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia e saia daqui recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu, aplauda ao Senhor aí. Eu recebi. Aleluia. Meu irmão, se essa palavra é para você, não sei, mas para mim é. Aleluia. Eu recebi. Quem recebeu aí? Junto comigo. Aleluia. Chega. Chega de choro. Chega de sequidão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido a palavra, irmão. Você não sabe como eu estou saindo daqui edificado. Acho que eu recebi mais que todo mundo. Deus é bom. Amém?